Então, pessoal, hoje, o nosso tema, a partir de hoje, vai ser, da semana de hoje, vai ser trabalho e a história do capitalismo. A gente vai tentar entender o que que é o trabalho e o que que é o capitalismo. Por que isso, né? Porque o professor é um comunista e quer doutrinar todo mundo? Não. É porque a gente vive nesse sistema. Quer a gente goste dele, quer a gente não goste. E aí, e ele sobredetermina a nossa vida e as nossas escolhas. Não tem nada, nenhuma escolha que a gente faz que não esteja dentro do espectro desse sistema em que a gente vive. Por isso que a gente precisa entendê-lo e estudá-lo. Quero tentar propor, a gente vai falar um pouquinho da história do capitalismo, mas eu quero propor isso a partir de uma reflexão a partir da gente. Porque eu sempre, quando eu fui estudar o capitalismo, eu ficava pensando, nossa, mas isso é uma coisa lá do século XVIII, lá do século XIX, e agora não é bem assim, né? E aí eu tô querendo que a gente consiga pensar como que a gente se insere dentro disso, tá? Claro que, assim, nesse encontro síncrono de agora, de hoje, eu não vou conseguir abordar todos os temas que envolvem isso, tá? Então, vai ser algo bem por cima, assim, e aí depois a gente pode elaborar essas discussões mais para frente ou em outros momentos, né? Mas eu quero fazer um panorama geral aqui, porque a gente vai precisar desse entendimento para poder partir. A gente está na disciplina Geografia 2, a gente vai tentar entender como que funciona o mundo politicamente, geopoliticamente, economicamente, né? Então, para isso, a gente precisa desse histórico, mas eu não quero que esse seja um histórico, assim, de uma coisa distante. É algo que está presente no nosso dia a dia e que determina a nossa vida. Então, a gente precisa tentar entender como que ele é. Então, não é uma questão de gostar ou não, ou ser a favor ou contra, é uma questão de entender, apenas simplesmente pelo fato de que é algo que determina a nossa vida, né? É claro que aqui a gente vai estar dialogando com algumas coisas que você concorda mais, discorda mais, ou enfim, vai depender de qual tem sido a sua leitura de mundo, né? E eu tenho a minha, obviamente, né? Isso acho que vai aparecer em alguns momentos. Mas, inclusive, em algum momento ali, eu vou dizer para vocês que não é uma questão de bem ou mal, porque na nossa vida a gente tenta colocar tudo como, isso é bom ou ruim, ou bem ou mal, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam na realidade. Então, vou tentar apresentar isso para vocês. Trabalho é justamente essa energia, né, e esse esforço que a gente emprega de uh, produzir alguma coisa. Então, quando eu corto uma árvore, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho. E ao fazer esse trabalho, eu estou transformando a minha realidade. Então, tinha uma árvore ali, não tinha, aí depois que eu fiz o trabalho, não tem mais a árvore, certo? E eu tenho um objetivo final nesse trabalho, né? Eu cortei a árvore porque eu preciso da madeira, né? Eu não cortei a árvore para continuar como era. Eu cortei a árvore para ter um destino final, para ter um objetivo final, ter a madeira, né? Ou o trabalho de um professor, né? Ele dá a sua aula, né? Para com a sua finalidade de que os alunos aprendam aquele conteúdo, por exemplo, né? Então todo trabalho ele tem necessariamente uma finalidade. E olha só, muitos de vocês colocaram que o trabalho ele é necessário porque ele vai corresponder a as necessidades daquela pessoa. Então eu, por exemplo, dou trabalho como professor para que eu possa receber o meu salário, para que eu possa comprar minha comida, pagar minha moradia, meu meio de transporte e assim por diante. Pessoas que trabalham diretamente com a terra, por exemplo, que vivem da subsistência, elas produzem os seus próprios alimentos. Elas trabalham na roça, por exemplo, para obter o seu alimento. Então, através daquele trabalho, ela consegue esse sustento dela, né?
Então, existem formas e formas de trabalho, existem muitas formas de trabalho. A forma mais disseminada hoje em dia é o trabalho assalariado, em que a gente trabalha e recebe um salário por isso. E com esse salário, a gente corresponde às nossas necessidades de alimentação, de moradia, de abrigo, de tudo que a gente precisa é através desse salário. Mas, nesse caso, é só se a gente tem trabalho, não é mesmo? Um trabalho, um emprego, né? Filosoficamente falando, o trabalho, ele é um elemento da condição humana. O ser humano só consegue sobreviver através do trabalho. Pensa nos homens das cavernas, por exemplo, eles só conseguiam sobreviver quando eles atuavam sobre a natureza, quando eles faziam a fogueira, quando eles cortavam, matavam um animal, usavam a pele para poder se cobrir, ou o animal para poder comer e assim por diante. Então, a sua necessidade era, era saciada a partir desse trabalho que ele empregava, desse gasto de energia que ele empregava, com um fim de suprir as suas necessidades. Então, o trabalho tem essa dimensão que a gente chama de dimensão ontológica, mas é uma palavra muito difícil que não precisa saber disso agora, mas é que ele é uma condição humana. Sem a gente trabalhar, a gente não consegue sobreviver. Sem trabalho, a humanidade não sobrevive. Então, todo mundo precisa trabalhar. Mas nem todo mundo trabalha. Como diz a Gabi aqui, herdeiros muitas vezes não trabalham, apesar de ter uma remuneração altíssima. Então, nem sempre trabalho está ligado à remuneração. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. A riqueza, ela vem do trabalho. E aí, vários autores vão concordar com essa teoria. Inclusive, Adam Smith, por exemplo, o pai do liberalismo, né? Ele concorda que a riqueza vem do trabalho, a renda, o valor vem do trabalho. Então, o trabalho é que gera riqueza. E isso, pensa, se sua remuneração vem do seu trabalho, então a sua riqueza, né, o que você tem de riqueza, vem através do trabalho, né? Quando a gente fala, esse país é rico, né? O que significa que esse país é rico, né? É quando a soma de tudo aquilo, o PIB, por exemplo, o PIB é a soma da produção de todos os produtos daquele país. Isso aí dá quanto, né? Então a riqueza, ela provém do trabalho que foi feito para se produzir toda aquela produção. A única coisa é que a riqueza não é distribuída igualmente ou não é distribuída da forma como através do trabalho. A riqueza é distribuída de uma maneira diferente. Bom, então é isso, né? O trabalhador é uma pessoa que trabalha, né? Parece redundante, mas começa por aí nossa definição, né? Se ela trabalha, é aquela pessoa que vai desprender uma quantidade de energia para suprir as suas necessidades. Ela vai suprir essas necessidades, seja porque ela recebe um salário e vai comprar suas necessidades, seja porque o produto do trabalho dele é o alimento em que ele vai se alimentar, por exemplo, né? Só que se a gente considera que o trabalho é uma característica inerente ao ser humano, que o ser humano, para poder sobreviver, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa, esse fazer alguma coisa é o trabalho. Então, todo ser humano trabalha. Portanto, todo ser humano é trabalhador. Mas, dentro do sistema que a gente vive, nem todo ser humano faz parte de uma classe de trabalhadores, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Algo muito interessante que vocês falaram, que esse trabalhador, como ele trabalha, ele movimenta e ele tem um papel, ele transforma a sociedade. Por quê? Porque o trabalho sempre tem um fim. E esse trabalho sempre transforma a realidade. E sempre muda a realidade. Ela nunca vai ser a mesma.
Então, todo trabalhador transforma a sociedade a depender de como ele foi fazendo esse trabalho, né? Alguém falou que o trabalhador tem emprego fixo, carteira assinada, direitos assegurados, mas nem sempre isso acontece. Idealmente, a gente teria essa situação. Se a gente reconhece que todo mundo trabalha ou que precisa trabalhar, a gente deveria reconhecer esses direitos. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Tá? Trabalhador é quem mantém a sociedade em funcionamento. Muito interessante, né? Trabalhador é quem mantém a sociedade em funcionamento. Se não tem trabalho, não tem o resultado do trabalho, não tem produto, não tem sociedade transformada. Portanto, a sociedade não se movimenta. Isso é muito importante.